Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no canal. E neste vídeo vamos abordar um assunto que é o sonho de consumo da maioria dos brasileiros em relação à aquisição de um veículo 0 km. E nessa oportunidade, vamos abordar mais o lado econômico, o lado financeiro. E vamos deixar um pouco de lado o lado emocional, a realização pessoal, enfim, aquela satisfação que também a busca de um objetivo, a busca de um sonho nos é bastante prazeroso. Então, olhando para o lado econômico, vamos trazer aqui algumas simulações relacionadas então a possibilidade da aquisição do veículo 0 km e buscar identificar qual seria, então, a melhor alternativa, qual seria o momento exato de você buscar essa condição de forma a realizar esse sonho sem trazer grandes complicações financeiras. Sou José Marta Gapeta, do canal Monetários, e já aproveita aí para solicitar o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e com isso você estará ajudando a divulgar nosso trabalho e contribuindo então para que possamos continuar desenvolvendo conteúdos e também que outras pessoas possam ter acesso aos nossos materiais. Bora lá então? Respondendo aí a principal pergunta relacionada ao nosso vídeo, que seria qual o momento ideal, ou seja, qual o momento que seria mais interessante eu fazer a compra de um veículo zero, eu diria que o melhor momento seria quando você tiver a condição de comprar esse carro à vista, ou seja, sem ter nenhum ônus aí financeiro atrelado a essa aquisição. Mas como essa não é a realidade da maioria das pessoas, vamos fazer aqui algumas simulações, levando em conta então a possibilidade de financiar um veículo em determinado momento. Vamos fazer então a primeira simulação, levando em conta que eu tivesse comprado um veículo em 2019, ou seja, há 4 anos atrás. Então o valor de compra do carro que eu escolhi na oportunidade estava no valor à vista de R$ 102.985 pela tabela FIPE. Eu teria para dar em troca um carro usado do ano de 2015, que em outubro de 2019 pela FIPE estava na faixa aí dos R$ 35 mil. Esses valores, então, são referenciados pela tabela FIPE na oportunidade da aquisição. E digamos que eu tivesse mais R$ 20 mil para dar de entrada nesse suposto veículo. Então, a minha entrada total seria de R$ 55 mil. E faria, então, um financiamento nas seguintes condições. O valor financiado, ou seja, a diferença do valor do veículo pelo valor da entrada, de R$ 47.976. Isso em 48 vezes, ou seja, em 48 parcelas, com uma taxa de juros aí de 1,72% ao mês. Essa taxa eu encontrei fazendo uma simulação junto à concessionária desse mesmo veículo em uma condição promocional. Então, é uma taxa que é relativamente atraente. Me daria uma parcela, então, de R$ 1.436,12, resultando num total do financiamento de R$ 70.853,77. O valor total pago nesse veículo foi de R$ 125.862,77, que seria o valor da entrada mais o financiamento. E o juro resultante dessa operação foram de R$ 22.877,77. Esse mesmo veículo, atualizado agora em outubro de 2023 pela FIPE, está em R$ 94.520, que me deu então o resultado aqui de menos R$ 31.342,77, que seria o valor da desvalorização do veículo, ou seja, 102 mil menos os 94.520, mais os juros pagos na operação. Então esse é o custo do meu veículo e esse é o valor patrimonial que eu tenho dele atualizado. Então essa seria a situação real da aquisição de um veículo em 2019, 0 km, nessas condições. Então percebe-se que tivemos aí uma perda financeira nas faixas de R$ 31 mil. Será então que esse foi um momento ideal para a compra desse veículo? Vamos supor que na oportunidade eu tenha feito a seguinte análise, e essa condição de juros estaria me onerando bastante a minha condição financeira. E eu desejo então fazer a seguinte condição. Vou aplicar esses R$ 20 mil que eu daria de entrada e de aportar mês a mês o valor que eu teria já comprometido com a minha parcela numa aplicação financeira e deixar por mais 48 meses, ou seja, aguardar mais 4 anos para ver como seria então a aquisição desse mesmo veículo agora em 2023. Eu faria a compra do mesmo veículo que eu compraria lá em 2019, mas agora em 2023. Este veículo, com as mesmas características lá de 2019, em 2023, 0 km, ele está me custando R$ 151.190. O mesmo carro que eu daria de entrada lá em 2019, pela tabela FIPE, está me dando aí R$ 41.116. E aquela condição de aplicar os R$ 20 mil, mais as parcelas mensais que eu pagaria no financiamento, daria, pela média da poupança, um resultado final de R$ 104 mil. Ficando então a minha entrada total de R$ 145.127, ou seja, o valor atualizado do meu veículo mais o resultado da minha aplicação. Daria um saldo a financiar de R$ 6.063. Esse parcelamento eu consigo aí fazer tranquilamente em 12 vezes no cartão sem juros. Então eu não teria juros para pagar nessa situação. E daria uma parcela fixa no cartão na faixa aí dos R$ 505. Então nessa situação eu percebo que eu posso comprar 4 anos depois aquele mesmo veículo, 0 km, praticamente à vista. Então, meu patrimônio atual seria o próprio veículo, na faixa de R$ 151.190 e sem nenhuma perda financeira em relação aos juros pagos no financiamento. Se eu tivesse optado realmente por adquirir o carro em 2019, eu estaria aqui com o veículo desatualizado, ou seja,
já desvalorizado, na faixa de 94.520, e teria realmente perdido essa condição financeira de 30.342. Esperando então por 4 anos, eu compraria então esse mesmo carro, 0 km, e pago à vista. Lógico que isso aqui foi para essa situação. Claro que essa também não é a condição da maioria das pessoas. Muitos buscam aí um veículo mais popular, um valor mais acessível. Vamos fazer uma simulação então, no caso da aquisição de um veículo de um menor valor. Eu teria aqui a mesma situação, da possibilidade de adquirir o veículo em 2019, que seria um carro então na faixa dos 40 mil reais, 0 km na época. Aqui geralmente as pessoas têm um carro usado, um valor também inferior, e a entrada também bem mais reduzida, na faixa de 5 mil reais. Uma situação hipotética aqui que nós vamos então abordar para a aquisição de um carro mais popular. Então o valor de entrada seria 17 mil, e eu financiaria aqui os R$ 23.037 em 48 vezes, com uma taxa de juros um pouco maior, em função de que geralmente as concessionárias, a um carro de valor inferior, ou seja, mais popular, eles aplicam uma parcela de juros um pouco mais elevada. E me daria então uma parcela aqui na faixa dos R$ 750 reais por mês. O total financiar então seria de R$ 35.977, e eu pagaria então por esse carro o valor de R$ 52.977,01, sendo que os juros nessa operação foi de R$ 12.940. O que se percebe aqui é que esse mesmo veículo, atualizado pela FIP em outubro de 2023, está na faixa dos R$ 42 mil, ou seja, ele teve uma valorização em relação ao valor de aquisição. Nós passamos por um período bastante atípico em relação à valorização dos veículos usados pela dificuldade aí da obtenção de carros 0 km no mercado, principalmente em carros com valores. Se pegar na situação anterior, eu tinha aqui em 2019 aquele carro por 35 mil, em 2023 ele estava já cotado em 41.116. Então, como a gente comentou, condição atípica no mercado que trouxe então essa valorização dos veículos usados. Essa é uma situação também que nós temos que estar atentos sempre ao mercado, o que está acontecendo, qual a evolução, para poder ter aí as melhores decisões possíveis. Então essa operação me trouxe um saldo negativo aqui de cerca de menos 11 mil reais, principalmente em função dos juros aplicados no período. Então, naquela mesma condição, vamos fazer então uma simulação aplicando esse valor e também aportando as parcelas mensais numa aplicação financeira. Então, se eu optasse em comprar esse carro agora em 2023, eu teria a seguinte condição. Esse carro agora está em 68.900. Então, se percebe também o absurdo do aumento dos veículos 0 km nesses 4 anos. Se pegarmos aqui em termos percentuais, pegarmos esse valor, dividimos pelo nosso valor anterior, tivemos um aumento nesse veículo de 72%. Vamos ver aquele outro veículo. Aquele outro veículo teve um aumento aí de 47%, mesmo assim bastante significativo. Claro que isso vai variar em função da montadora, do tipo de veículo. O que identificamos aqui também é que o carro 0 km popular teve aí um aumento de preço bem mais significativo do que um carro mais completo, um carro mais robusto. Então, em função da viabilidade de venda, né? Se eu fosse aplicar o mesmo percentual de 72% em cima desse primeiro carro, estaria na faixa aqui de 177 mil reais, contra 151. De qualquer forma, os carros aí tiveram um aumento bastante significativo. Inclusive, essa condição do carro, do valor mais significativo, ter uma queda em relação à FIP, contra um carro popular que teve, inclusive, um aumento, se justifica até em função dessas valorizações. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos em frente então. Então, esse carro 0 km agora em 2013 está na faixa de 68.900. O meu carro usado ficou aqui em 12.500 e a aplicação deu um resultado aqui de 31.851. Então, daria de entrada aqui R$ 44.351. Sobraria um saldo, então, para parcelar de R$ 24.549. Então, percebemos aqui que eu já não tive a mesma situação daquela primeira simulação, onde eu tive aqui um saldo a pagar de apenas R$ 6 mil, em função principalmente da minha aplicação financeira. Eu ter feito uma entrada de R$ 20 mil e também aportado aí a faixa de R$ 1.400 por mês. Contra o fato aqui de eu ter aplicado R$ 5 mil de entrada, mais os aportes aqui na faixa de R$ 750 por mês. O resultado da aplicação, com certeza, influenciou nessa condição. Então, nessa segunda situação, eu teria, então, novamente que financiar o veículo na mesma taxa, daria aqui uma parcela de R$ 798,71, já me dá a seguinte condição. Eu irei pagar por esse veículo o valor total de R$ 82.689, os juros seria na faixa aqui dos R$ 13.800, teria então meu patrimônio atualizado, que é o valor do veículo, um prejuízo financeiro aí de R$ 13.789,31, em função do próprio veículo ter tido um aumento bastante significativo e a minha aplicação não ter rendido mesmo que na situação anterior. Então, no momento que você estiver ali fazendo os cálculos, fazendo as projeções para a sua compra, faça essa situação. Verifique o que daria de rendimento, aquele valor da entrada, mais ou menos o valor da poupança, ou de uma aplicação que você possa fazer, que você já tenha. Então, procura sempre fazer essas condições para ver lá na frente qual seria o resultado. Vamos supor, então, que eu tivesse comprado o carro lá em 2019, como que estaria, então, em 2023? Então, a situação 3 seria a seguinte: eu comprei meu carro aqui em 2019 por 40.037, sendo que pela FIP ele estaria atualizado em 41.000
982 aqui em 2023. Então, seria o valor do meu carro para dar de entrada nessa situação. Digamos que eu tivesse conseguido juntar no período aí mais R$ 5.000, eu daria uma entrada então de R$ 46.982 e financiaria então 21.918. A mesma situação hipotética ali dos percentuais. Eu pagaria então a parcela de 713, me dando o resultado final aqui então de um patrimônio de 68.900, representando aqui um resultado de menos de R$ 23.000, que é em função do resultado da minha compra aqui em 2019, que foi de cerca de menos 11 mil, somado aqui ao juro que eu vou pagar nesse período aqui atual. Então daria aqui uma perda financeira de R$ 23.306. Claro que essa situação pode variar em função das composições que podem ser feitas aqui dentro do processo. Digamos que o meu investimento não seria pela poupança aqui nesse caso. Digamos que eu possa buscar no mercado alternativas melhores de aplicação. Vamos pegar aí a média da taxa Selic nos últimos 4 anos. E é balizador aí do CDC, do Tesouro Direto. Então, digamos que eu investi no Tesouro Direto e tive a rentabilidade aí da Selic do período. Teria então essa seguinte demonstração. Eu aplicaria meus R$ 20.000, teria meus aportes aqui de 1.466 aplicados por 48 meses. Nessa situação eu teria então um resultado aqui de R$ 115.648. Em função das taxas que eu estou utilizando aqui, da Selic serem maiores do que da poupança no período. Se eu trouxer aqui para 115 mil, eu compraria o carro à vista e ainda me sobraria cerca de R$ 5.000. Então tudo é uma questão aí de momento, de verificar quais as melhores condições que você pode buscar, tanto no mercado de aplicação, como também nas taxas de juros que você consegue buscar aí junto às concessionárias. Então ficar atento aí a essas condições. Então, qual o melhor momento? Vai depender do veículo, vai depender da sua condição financeira e vai depender das taxas de juros do mercado. Sempre buscar aí um momento em que as concessionárias façam algum tipo de promoção, que faz uma taxa de juros mais atrativa, e verificar sempre qual a taxa efetiva total aí que a financiadora ou que a própria concessionária está aplicando naquele financiamento, que geralmente é anunciada aí taxa de 0,99% ao mês. Tá? Só que essa é uma taxa nominal que eles lançam aí como chamativo. Dentro dessa taxa, depois vai ter aí os encargos de impostos, vai ter os encargos, muitas vezes, de seguros, taxas administrativas. Então vai ter valores agregados aí nesse percentual que você tem, então, buscar sempre a informação de qual a taxa efetiva total. Nós temos outros vídeos aí no canal que nós falamos sobre essa condição e você pode, então, acessar e conhecer melhor o que é a taxa efetiva total, o que é a taxa nominal, para que você tenha um entendimento maior aí na hora que for fazer algum investimento, fazer alguma aquisição financiada. Então, em resumo, respondendo a nossa pergunta, qual o melhor momento para comprar um carro 0 km? Ou até um carro usado, se for o caso. Seria o momento que você tiver condições de comprá-lo à vista. Mas lógico que essa não é a situação da maioria, e eventualmente vamos ter que entrar aí no financiamento para fazer essa aquisição, então buscar aquela taxa de juros que seja a mais atrativa possível. Ou seja, a menor que você puder encontrar no mercado. Digamos aqui, se eu tivesse uma taxa de vez de 1,99, fosse 2,5, a minha despesa de juros aí já vai para 17.878. Um impacto bastante significativo. Outra situação seria reduzir ao máximo o valor a financiar, seja buscando um veículo que esteja mais dentro da sua realidade, ou então possibilitar aí uma entrada maior. Digamos que eu tivesse recurso aqui, R$ 41.000. Então vê que também já cai para 8.650 aqui a minha despesa de juros. Outra situação que é importante observar é o próprio valor de mercado do veículo. Se ele estiver tendo aí aumento significativo do mês para o outro, você vai acompanhando de 1 mês, 2 meses, 3 meses. E você está guardando R$ 500 aí para adquirir aquele veículo. Mas o veículo está aumentando 600, 700 por todo mês, então essa diferença vai ficar aumentando. E você, com certeza, lá na frente, ao invés de achatar o teu financiamento, você vai ter que pegar um financiamento maior para poder alcançar aquele valor. Da mesma forma, ficar atento para alguma promoção que possa ser feita aí pelas concessionárias, pelos fabricantes, que podem também trazer uma redução no valor de compra, atentando também para o juro que vai ser cobrado. Às vezes existem aí situações que eles abaixam o valor do carro, mas aumenta a taxa de juros. Se você for financiar, você acaba pagando até mais. Outra situação muito importante, que às vezes passa despercebido, é o valor da parcela. Se realmente aquela parcela cabe no teu orçamento, que no momento aí é para concretizar um sonho, que acaba depois se tornando um pesadelo, porque você não avaliou quanto de impacto aquela parcela vai trazer aí no seu orçamento mensal. Então tudo isso tem que estar também atrelado ao processo. Então, pessoal, feita aí as nossas simulações, feita também algumas exposições, e claro que não podemos ser taxativos aí para identificar qual é o melhor momento para a aquisição do veículo 0 km, ou usado, ou qualquer outro tipo de bem que você queira buscar adquirir. O que tem que ficar atento, então, como a gente comentou, é as taxas de juros, o valor que você pode se comprometer mensalmente a pagar, o prazo que você vai ficar comprometido com aquele processo, o valor do bem em termos de valorização, ou seja, são vários condicionantes que podem trazer aí para cada pessoa, para cada momento, para cada situação. Lembrando que o ideal vai ser sempre aquela que vai te trazer o menos custo financeiro possível, que também te possa trazer uma realização pessoal bastante significativa.
Nós temos outros vídeos no canal, onde tratamos também a parte financeira, orçamentária, um próprio vídeo, onde a gente faz um comparativo entre a compra do veículo zero e a compra do veículo usado, qual seria a melhor alternativa. Nós temos então uma variedade de conteúdos que podem ser de bastante utilidade para você conhecer, para você analisar e estudar aí, junto com a gente, todas essas condições. Se você gostou do nosso conteúdo, do nosso material, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Mais uma vez agradeço aí a atenção especial de todos e até uma próxima oportunidade.